Olá, alunos. Sou o professor Rubens Toledo Aracaki. Vamos trabalhar a unidade 3 da disciplina Estatística Econômica e Introdução à Econometria. Vamos trabalhar o conceito de número índice. É a relação entre dois estados de uma variável ou de um grupo de variáveis, sempre suscetíveis à variação no tempo e no espaço, e é expresso em termos percentuais. Temos como exemplo o preço de um produto no ano de 2000, como R$ 27 o quilograma, e o preço do mesmo produto no ano de 2015 por R$ 89. Calcula-se um índice de variação de preços, que é a razão dos preços nos dois momentos diferentes. Então temos o momento, o ano base e o ano atual. E calculamos da seguinte fórmula: P 2000/2015. Trabalhamos com a razão entre o numerador, o ano atual, e o denominador, o ano base, que seria 89 dividido por 27, que nos dá 3,30. Como havia estabelecido que é apresentado em termos percentuais, 330%. Como interpretar isso? Temos aqui o primeiro caso, pegamos o valor 27, que é o valor do ano base. Multiplicamos por 330 e dividimos por 100. Chegamos ao valor de 89, que seria o valor atual. Uma outra forma é pegar o valor 27 e adicionar sobre o valor 27 230. Multiplicamos por 230 e dividimos por 100, chegamos também ao valor 89. Então, o aumento obtido nada mais é do que 330 menos 100, 230%. Então, convém notar que a porcentagem desse aumento de 230 é obtido por essa fórmula. Você pega o valor novo, que seria o valor atual, subtrai do valor antigo e divide pelo valor antigo, que nos dá os 230. Agora, sabemos que o preço de do aumento, ou o preço do ano de 230, ele é obtido a partir do preço do ano base. Um outro exemplo que podemos trabalhar é que uma empresa vendeu 500 unidades de produto ao preço de R$ 40, e em 2015 ele vendeu 800 unidades a um preço de R$ 70. Podemos fazer o relativo de preço sempre trabalhando o valor atual dividido pelo valor antigo, que nos dá 175%. Da mesma forma, o relativo de quantidade, que nos dá 160%, e o relativo de valor, que nada mais é a multiplicação de quantidade vezes preço, que chegamos a 280%. Determinar o índice relativo de quantidade para 2015, temos aqui esse relativo da quantidade, tanto no ano 2000 e 2015, sempre naquela lógica, numerador, o atual, e o denominador, o antigo. Por quê? Foi solicitado o relativo de quantidade 2015 em relação a 2000. Que nos dá 114%. Agora, só para uma análise e um detalhe importante, e esse aspecto requer uma atenção maior. Vamos inverter a posição. Queremos o relativo de 2015 em relação de 2000 em relação a 2015. Então, inverteríamos o valor. 35 é o antigo dividido pelo atual 40, que nos dá 87,50%. Detalhe, como analisar essa questão? Pelo fato do índice ter um valor menor que 100, temos que fazer a diferença desse valor em relação a 100, que nos dá 12,5. E a análise significa uma diminuição de 12,5%. Então, atenção nesse aspecto. Exemplo, suponha que o preço de um produto aumentou de 3.700 para 73.000 entre dois períodos.
Vamos calcular o multiplicador, a variação percentual e o próprio número índice. Então temos aqui o multiplicador, nada mais é do que a divisão do valor atual pelo antigo, que nos dá 19,73. A variação percentual é o próprio multiplicador subtraído de 1 e multiplicado por 100, nos dá 1873. E o número índice nada mais é do que o multiplicador vezes 100, 1973. Então, vamos a um aspecto interessante aqui, que é o cálculo do índice aritmético ponderado, no caso aqui em relação a 2015. Então, visualizamos nessa tabela o foco em 2015. E é solicitado o índice aritmético com base em 2015, que nada mais é do que a multiplicação de preço e quantidade, o seu somatório, que está representado em todo esse numerador da equação, ponderado pela quantidade, que é o total da quantidade definida nesse período, que nos dá 136,32. Temos aqui as propriedades associadas aos números índices. A primeira dela é a identidade. Então, tanto no preço, quantidade e valor, P de A para A, e nos demais, quantidade e valores, sempre em busca da identidade. A outra propriedade é reversibilidade. P de A e B, P de B e A, multiplicados, da mesma forma, quantidade e da mesma forma, valor, busca-se chegar à identidade. Temos a terceira, que é a propriedade circular. Então, P de A, B, BC e volta de C para A. Ok? Da mesma forma, tanto para quantidade como para valor, se estabelece a unidade. A outra propriedade é cíclica ou circular modificada. Então, P de AB e P de BC nos dá como igualdade P de AC. Da mesma forma também para quantidade como para variabilidade, como valor, desculpe. Essa propriedade é denominada elos e cadeias relativos. Vamos a um exemplo. Acompanhe aqui nessa tabela. É solicitado os relativos sucessivos no tempo. Então, significa o índice em cadeia. É apresentado aqui P de 2010 a 2014. Então, podemos ir em cadeia. De 10 a 11, de 11 a 12, de 12 a 13, 12 a 14, que nos dá 2,75. De que forma? Sempre sendo em cadeia, 250 aqui, dividido por 200, que nos dá 1,25. 300 dividido por 250, 1,20, e assim sucessivamente. Temos aqui também o relativo em cadeias com base em período fixo. Então, fixa, está vendo que está tudo 2010? E vai dispondo na sequência, 2010 a 2011, 2010 a 12, a 13, a 14, chegamos em 2,75, ok? Então, atenção nesse aspecto. Os relativos de preço, quantidade e valor, eles são normalmente apresentados dessa forma, como havia dito, base fixa, sempre partindo da base 0. Base móvel, 0, 1, 2, vai se movendo. Essa característica é para você avaliar períodos, a variação de um período para com o outro, seja ano, seja mês. Base móvel. Então, vamos a um exemplo aqui, na quantidade de relativos numa série histórica de 2010 a 2014. São valores expressos em quantidade e vamos em busca da base móvel, sempre fazendo a divisão aqui, exemplo aqui em 2012. Pegamos 840, dividimos por 750, multiplicamos por 100, atingimos o índice da quantidade com base móvel. Vale ressaltar aquele aspecto que eu havia dito, o índice menor que 100. Então, significa para a sua análise que devemos subtrair de 100 e aí podemos analisar da seguinte forma,
que a quantidade do produto em 2014 apresentou uma queda de 10%. 10% é essa diferença de 100 para com 90. Mudanças de base, há razões para essa mudança de base. Quais são elas? De repente você quer atualizar a base, tornando mais próximo da realidade. Ou na ideia de você fazer comparação entre séries históricas diferentes, mas para que possamos aproximar as bases. É preciso escolher também um aspecto interessante a ressaltar, que dependendo da característica da atividade econômica, é melhor estabelecer uma base em que há menor grau de flutuação. Mudança de base. No nosso exemplo, vamos trabalhar a mudança de base fixa para a base móvel. Base fixa, tal exemplo aqui, estabelecida como ano de 2010. Então, sempre a base fixa é mantida, 2010, e ela vai variando. Então, 2010 com 2010, 2010 com 2011, 12, e você sempre vai fazendo a mesma relação em que é indicada aqui no relativo. E vamos fazer a mudança de base. O que seria a mudança de base fixa para base móvel? Então, temos aqui o exemplo, vamos tomar o exemplo aqui, o ano de 2013. Então, 2013, o novo índice nada mais é do que o 180 dividido por 160 multiplicado por 100, que daria o 112,50, que é apresentado aqui. Então, essa é a forma de executar a mudança de base. Vamos fazer um exemplo da mudança de base móvel para fixa. Então, a móvel, você já conhece, sempre trabalhando um período em relação ao anterior. Então, a base móvel estabelecida aqui. E vamos fazer a mudança para uma base fixa, estabelecida como a base fixa 2011. Então, 2011 assume o valor de 100. As demais é feita da seguinte forma. Vamos tomar como exemplo o ano 2013. Então, 2013 nada mais é do que você pegar os 125, dividir por 150. Por quê? Você está endereçando a base fixa como 2011. Então, teríamos aqui o cálculo de 83,33. Confere? Vamos para a questão interativa. Na tabela a seguir, apresentamos a informação sobre a evolução da quantidade vendida de um determinado produto por um comércio no primeiro semestre do ano de 2015, medida em toneladas. A pergunta é: em que mês tivemos a maior taxa de variação mensal e qual o seu valor? Item A, março, 12,14%. Item B, março, 17,04%. Item C, abril, 13,82%. Item D, abril, 17,04%. Item E, junho, 51,72%. Já voltamos com a resposta correta.